Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Muitas alegrias! Por volta de 1956, eu tive um tio. Eu estava na casa dele, eu devia ter 8, 9 anos de idade, e ele chegou com um long play do Bill Haley e seus Cometas. O long play chamava Rock Around the Clock. O rock, o Balanço das Horas. A tradução em português foi o Balanço das Horas. E era o primeiro disco de rock, realmente bonito, inclusive. Este meu tio chegou em casa com aquele disco, fazendo um escarcéu que aquilo não era música, que aquilo era coisa do demônio, que aquilo ia levar à decadência e ao fim da civilização, que era um absurdo que se fizesse aquele tipo de música. Pôs o disco na vitrola, naquele tempo era vitrola, e ficava resingando sobre a música do Bill Haley. Quase 70 anos depois, eis que eu vejo a reencarnação do meu tio, na pessoa do presidente da Funarte atual, Dante Mantovani, dizendo a mesma coisa sobre o rock, só que 70 anos depois, meu Deus do céu. Mas 70 anos depois vem este maestro, nem todo maestro é melódico e harmonioso, com as mesmas palavras do meu tio, 70 anos atrás. De que o rock leva ao aborto. É um absurdo, eu fico imaginando a mocinha dançando rock e abortando. Porque em última análise é essa a estupidez que ele fala. O rock leva ao aborto e ao satanismo. Quer dizer, quem dança rock tá junto de Satã. É claro que este elemento não podia ter outro ídolo que não fosse Olavo de Carvalho, né? Só dói quando eu rio, mas eu rio, o que eu posso fazer? É esse que é o presidente da Fundação Nacional das Artes. Um sujeito que não consegue nem perceber que quando o rock surgiu, realmente abalou as estruturas conservadoras da música e da sociedade. Mas logo depois o capitalismo percebeu que o rock era um grande negócio financeiro, que era uma virada na música. E com a chegada dos Beatles e dos Rolling Stones, mais ainda. Este senhor da Funarte, ele volta praticamente ao mercantilismo e não ao capitalismo. Quando ele ideologiza o rock desta forma, ele não percebe nem que o capitalismo já adotou o rock como produto de comércio há mais de 50 anos. É muito, muito louco, meu Deus do céu. É um sujeito encapsulado lá na Idade Média. Mas isso não é a primeira vez que acontece no cenário da música brasileira. O samba, quando surgiu, era perseguido pela polícia. Era música de negros, era música indecente, era música contra a música verdadeira, harmoniosa. A polícia invadia os terreiros de Tia Ciata, prendia os sambistas. Então este senhor está regredido ao início do século XX, final do século XIX. Deve ter se escandalizado com Foxtrot. E esta mentalidade arcaica que faz ele dizer que os Beatles confessaram que tinham um pacto com Satã. Satã era do barato legal. Eu vou dizer a vocês, eu gosto muito do humor de Woody Allen, de Groucho Marx e do humor de Monty Python. Este senhor supera todos eles e muito mais. Porque é um absurdo o que ele diz. Ele vai tirar meu emprego, vai tirar o emprego do Gregório do Vivier, vai tirar o emprego do Porchat, vai tirar o emprego do Portugal. Porque é uma piada, é ridículo, é um absurdo. Diz ele que o rock leva às drogas, que as drogas levam ao sexo, e o sexo leva ao aborto, que cria uma indústria do aborto satânica. Meu senhor, peraí um instantinho. Jovem tem uma coisa que o senhor talvez não tenha tido na sua vida, que a gente olhando bem a sua face, não dá tesão nenhum. Não passa nenhuma sensualidade. Isso não é nenhuma ofensa, é apenas uma opinião sobre o seu rosto. Pelo menos as fotos que eu vi. Mas eu quero te lembrar que jovem tem hormônios pululando. Começa aos 12 anos, aos 13 anos, explode aos 16, avança aos 18, aos 20 está na plenitude e vai até os 30 enlouquecido. Não precisa de rock para que haja sexo na juventude.
E nem todo sexo na juventude leva à gravidez e, consequentemente, toda a gravidez leva ao aborto. Eu nunca vi um raciocínio tão absurdo. Eu não entendo realmente, eu não entendo. É uma vergonha, é uma vergonha. Jovem tem sexualidade, independente se a música que tá tocando é samba, funk, rock, lundu, a porra que o cacete a quatro, meu Deus do céu. E aí vem com um papo ainda mais maluco ainda, de que antes da década de 50, a União Soviética mandou uns discos para as criancinhas dos Estados Unidos que deformou a cabeça delas e aí nasceu Elvis Presley. Realmente, o movimento da pelvis de Elvis Presley deve incomodar por demais este senhor Dante Mantovani. E ele vai mais além, que durante o festival de Woodstock, a União Soviética colocou LSD em vários produtos para ver os efeitos da droga na juventude americana. É uma conspiração. Era uma coisa absurda. Eu vejo lombrigas saindo pelas orelhas, pelos ouvidos, pelos narinas, pelos buracos, os 7 buracos da cabeça deste senhor, lombrigas, vermes, porque não sei o que tem isso na cabeça. Como é que dá uma declaração dessa? Como é que fala uma coisa dessa em pleno século XXI? Naturalmente vai andar com uma armadura da Idade Média, aquelas armaduras de aço, fecha o rosto, agora lança em riste. Eu quero ver tocar piano com armadura. Só dói quando eu rio. Eu não sei se ele é a reencarnação do meu tio ou é o somatório de todas as almas penadas que reencarnaram neste país, mas sem dizer nada disso, saindo deste terreno da galhofa da brincadeira. A coisa é séria. Em que armário esse senhor estava escondido, que ninguém via, ninguém sabia, não ouvia sua voz? É um assunto para tratarmos sobre os invisíveis. Há uma multidão de invisível que não pensa como a gente, que vive em outro universo, em outra realidade, e a gente não os percebe, porque eles se mantêm invisíveis. E aí quando surgem, é esse susto, um susto. Senhor Dante Mantovani, com todo respeito, o senhor não passa de um soluço que a cultura brasileira está dando. Um abraço para todos vocês. Só dói quando eu rio.